Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula e hoje vamos dar início aqui na nossa tela de orçamentos. Bom, como dito na aula anterior, o orçamento ele simplesmente antecede uma NF saída, tá? Então o orçamento aqui eu posso ter como um controle adicional. Eu não sou obrigado a fazer um orçamento para poder fazer um pedido aqui nessa tela. Aqui a gente faz pedido e fatura nota. Mas se eu quiser um controle adicional melhor do que foi orçado, o que foi de fato faturado, eu posso usar o orçamento aqui para esse controle. Eu já fiz um orçamento agora há pouco, vamos iniciar um novo orçamento. Para isso, eu clico no botão Novo. E aqui nós temos algumas opções que nós temos que selecionar. Por padrão, ele já traz aqui o orçamento de venda, porque eu sou um usuário de venda que eu configurei. Mas eu posso também fazer um orçamento de compra. Depende, claro, das nossas permissões, tá? Bom, eu vou iniciar aqui um orçamento de venda, vou escolher um cliente, vou escolher a própria TecGesco. Ele já abriu para mim essa tela de informação do cliente, né? O que tem vencido, o que tem a vencer, o limite de crédito, médio de atraso. Aqui é uma informação rápida do cliente. E essa informação também ela não é obrigatória. Se eu quiser remover, eu consigo remover com base no meu perfil de acesso. Tá? Para que a gente possa entender como é que funciona essa questão de remover acesso ou não, tem aquela aula específica de permissão de acesso. Tá? E, inclusive tem uma outra aula que é dessa opção aqui, ó, config tela, que a gente consegue limitar algumas opções ainda mais restritas de acordo com o perfil de usuário. Bom, representante. Representante é o vendedor. Não trouxe aqui automaticamente, porque não está associado lá no meu cadastro de cliente, mas eu posso colocar também um código aqui manualmente, tá? Tabela de preço, mesma coisa. Trouxe varejo, porque é a minha tabela de preço padrão, mas eu poderia colocar no cliente que ele compra na tabela atacado. E aí ele já ia automaticamente colocar a tabela atacado para mim, tá? Pois bem, colocamos o cliente, informamos quem que é o representante, quem que é a tabela de preço, já podemos começar a lançar os produtos. Vou dar um F8 no produto e na tabela atacado só tem, até mostra aqui em cima, ó, só tem esses dois produtos disponíveis. Tá? Isso aqui é importante a gente ter essa ciência. Eu só consigo vender produtos que estão na tabela de preço. Ah, cadê o produto 2? Ele só está na tabela 1. De preço aqui, vou voltar de novo no F8. Ó, não tem o produto 2, tem o 3 aqui, por exemplo. 3, 4, 5. Observe que eles estão aqui na tabela 1. Quando a gente troca de tabela, eles não aparecem, porque só existem aqueles dois produtos. Então, isso aqui é importante a gente ter ciência. Eu vou colocar atacado novamente. Eu posso clicar no campo, dar um F8 ou clicar aqui nessa lupa, tá? Só tem esses dois produtos aqui, o 1 e o 3. Vou colocar eles aqui. Essa informação também não é obrigatória de aparecer, você pode desmarcar nas configurações de tela. E aqui, quando a gente trabalha com orçamento, tem esse controle de entrega aqui. Também não é obrigatório, você pode deixar em branco. Mas se quiser informar, você pode estar informando aqui uma data de entrega. Grade. Se o seu produto for controlado por grade, tem um curso, tem uma aula específica sobre isso, ele vai aparecer essa opção para você selecionar. Tá? Caso você ainda não saiba o que é grade, aqui para o sistema grade seria variações de um mesmo produto. Então, suponhamos que isso aqui é uma camiseta. As grades poderiam ser tamanho, PMG, né? Ah, esse aqui é um shampoo. Então, o que seria grade? Seria, por exemplo, o aroma, sei lá, o sabor, né? Sabor não, sabor não como shampoo. Se fosse picolé, poderia ser um sabor, né? Ah, morango, limão e por aí vai. Grades são variações do mesmo produto. O ambiente tem esse controle aqui de ambiente, que nada mais é que um controle adicional. Se a gente dá um F8 aqui, existe esses controles aqui, cozinha, sala, quarto, mas você pode vir aqui no 3 pontinhos e estar cadastrando outros controles, que daí você vai usar de acordo com o que você achar melhor aí, tá? Bom, coloquei o produto, vamos colocar aqui a quantidade 10, o valor ele já traz conforme a tabela de preço, mas se o usuário que está logado aqui, que está lançando, tem acesso, ele pode vir aqui e alterar. Vou vender a 15.
Mesma coisa com os outros campos. Se o usuário tem acesso, ele pode alterar. Então, eu posso colocar desconto. Observe que aqui tem outras informações de tributação. Se eu tenho acesso, eu posso vir aqui e alterar. Tá? Vou confirmar. Eu vou colocar o outro produto. Vou colocar 5 unidades e vou dar um confirmar aqui. Eu posso dando Enter e ele vai pulando de campo. Ó. Como eu tenho acesso a tudo, ele pula em todos os campos que eu posso mudar. Eu posso ir clicando dando Enter até ele chegar aqui no confirmar. Ou, assim que eu colocar o produto, por exemplo, e colocar a quantidade, eu posso clicar aqui no botão confirmar ou ainda mais usar o teclado com a tecla Alt C. Tá vendo que aqui tem C underline, L underline e E underline. Essas opções que tem esse risquinho embaixo, eu posso usar o Alt, a tecla Alt no teclado e mais aquela letra. Então, Alt C confirma. Eu vou fazer aqui Alt C. Confirmou. Tá? E se eu vir aqui no produto e dar um Alt E, que é de excluir, ele simplesmente exclui. Claro que ele vai aparecer essa opção aqui, eu dou um Enter e ele exclui. Então é isso. Perfeito. Iniciamos um orçamento, colocamos o cliente, colocamos os produtos, eu posso até fechar aqui, ele fica salvo aqui. Tá? Tem 2 orçamentos abertos para esse cliente. E se eu for iniciar um lançamento de um orçamento e não tiver o cadastro do cliente? Eu simplesmente clico aqui em pessoas e inicio um novo cadastro. Tá? Okay. Vamos clicar no orçamento 2 e vamos mandar imprimir na tela para a gente ver o que tem aqui. Ó. Já tem o orçamento pronto na tela para a gente. A gente pode estar mudando o layout de impressão. Aqui eu tenho essas configurações de impressão que a gente pode estar alterando. Por exemplo, para 40 colunas. Ele vai imprimir no padrão cupom fiscal. Tá? Posso fechar. Deixa eu voltar para A4. E aqui eu tenho outras opções. Por exemplo, meia folha. Ele imprime aqui dividido. Seria para cortar aqui meia folha. Eu posso marcar também para ele aparecer ou não financeiro, né, que é a condição de pagamento, peso, para ele somar as quantidades, eu vou marcando aqui. E aqui ainda tem mais opções ainda, ó. Padrão, que é aquela que a gente acabou de ver, mostrar valor unitário, tá? Ele mostra aqui o valor líquido, né, considerando desconto, essas coisas. Mostrar sem valor, caso um orçamento seja interessante só ter a quantidade. Observe que ele aparece o produto aqui, a data de entrega, né, e as quantidades. Que mais? Ordem de separação por índice, vamos ver o que está esse aqui. É um layout diferenciado aqui, tá, para separação. Eu tenho esse padrão com imagem. Se o item tiver imagem, ele vai trazer a imagem bonitinha do produto aqui, tá? Então, se eu pegar o produto 1, colocar uma imagem que está lá em documentos, apresentação CH, colocar essa caixa aqui, vou chamar ele de foto. Se eu voltar aqui no meu orçamento e mandar imprimir, já aparece a fotinha bonitinha do produto aqui, tá? O que mais que nós temos aqui? Análise de custo, esse aqui já é umas outras opções aqui, né? Bem mais aprimoradas aqui, que a gente não vai focar nisso aqui nessa aula. Agrupado por ambiente. Isso aqui é uma aplicação interessante para quem usa esse controle de ambiente. Então, se você quisesse separar os itens por grupo de alguma aplicação em específica, você poderia usar um ambiente, tá? Nesse caso, ele não vai trazer nada porque eu não informei, tá? Pois bem, deixa eu voltar para o padrão. Aqui nós colocamos se nós queremos que apareça a razão do cliente ou fantasia, né? Se nós queremos que apareça o total. E se for o caso de eu mandar para uma impressora padrão, digamos que eu tenho uma impressora que vai, assim que mandar imprimir, já sai direto lá, nem pergunta nada, só imprime. Eu poderia colocar aqui, tá? Nesse caso eu não quero que aconteça isso, quero que apareça na tela e daqui eu direciono para onde que eu quero que imprima, tá? Bom, o orçamento está feito. O que eu posso fazer com esse orçamento aqui? Eu posso
colocar serviço, tá? Você que trabalha com serviço, você poderia colocar serviço aqui no seu orçamento, tá? Impostos. Essa aba é um resumão do que vai tributar nesse orçamento aqui, tá? Então, ICMS, ST, PIS e COFINS, o cliente já fica ciente do que vai ter de tributação. Transportes, caso você queira colocar uma transportadora aqui no seu orçamento, definir quantos volumes, desde aqui você já pode fazer essa alteração, tá? Financeiro, importantíssimo, né? Como é que vai ser a condição de pagamento? Vai ser à vista ou vai ser a prazo? Se for a prazo, qual é a condição de pagamento? 15, 30 dias? Nós podemos colocar aqui. Aqui embaixo temos algumas opções de desconto, né? Então, fora o desconto do item, que eu posso definir para cada produto aqui, eu tenho desconto no total do documento. Isso para produto, para serviço, ou até mesmo acréscimo, se você quiser colocar um acréscimo aqui, você pode também. Uma configuração rápida no quesito vencimento das parcelas, se você vai manter a base conforme a abertura, então é 30 dias, eu coloquei 15 dias. 15 dias vai ser a partir dessa data ou vai ser a partir de quando eu fechar esse orçamento? Aí define a partir dessa marcação aqui, tá? Observação, eu tenho um campo de texto onde eu posso colocar vários detalhes aqui desse orçamento, inclusive algumas outras opções aqui embaixo. Aqui umas opções para poder aparecer no relatório. Quero mostrar o código de barras, código interno, código de fábrica. Quero ordenar esses produtos por código, por descrição. Você pode ir marcando aqui também, tá? Aqui uma informação de quem abriu o orçamento, de quem fechou, qual foi a data de alteração. Temos uma situação aqui para controle melhor do orçamento, tá? O orçamento foi aprovado, não foi aprovado, é um campo aqui adicional. E aqui, esse campo diretório de PDF é caso eu clique nesse botão. Esse botão aqui ele é meio que um botão rápido. Você clicou, ele já gera um PDF, tá? E vai gerar na onde nós definimos aqui. Então, se eu colocar na área de trabalho, assim que eu clicar nesse botão, ele já gera para mim um arquivo lá na área de trabalho. E por fim, aqui no orçamento, nós temos essa aba de arquivos. O orçamento ele permite que eu consiga colocar arquivos aqui, fotos, PDF, doc. Então, se você fosse fazer um orçamento, por exemplo, de um portão, você mexe com serviço, você pode tirar fotos aqui e colocar desse portão aqui, da medida da casa, né? E por aí vai. Você pode colocar. A vantagem disso é que fica salvo aqui no seu sistema e que você pode também enviar por e-mail. Então, quando você usar o recurso aqui de enviar o orçamento por e-mail, ele já carrega os arquivos aqui também. Tá? Fora o orçamento, ele já carrega os arquivos que você anexou. Perfeito? Então, de lançamento de um orçamento é isso. Tá? É isso que nós temos aqui. Tem alguns botões rápidos aqui, né, para você acessar o cadastro de produtos, pessoas, o histórico do cliente. Tá? Duplicar um orçamento que você clicou. Então, eu posso pegar esse orçamento e duplicar ele. Agrupar itens. Se tiver, por exemplo, mais um produto aqui com o código 1, eu tenho uma linha duplicada desse produto. Eu posso agrupar esses itens. Então, 10 e 1 vai ficar 11, correto? Por que não agrupou? Agrupar itens, não há itens semelhantes para serem agrupados. Ok, teve um probleminha aqui, que era para ter agrupado, não agrupou. Não entendi o motivo. Mas tudo bem. Segue o jogo aqui. Pois bem, então, de início é isso, tá? O orçamento ele vai ficar aberto aqui. Enquanto você não dá sequência nele gerando pedido ou fechando, você vai deixar ele em aberto aqui. Lembrando que esse fechar de orçamento aqui não significa que é o fechar tipo, ok, vamos para frente com esse orçamento. Esse fechar aqui é meio que encerrar ele. Para você seguir com esse orçamento para frente, para faturar e por aí vai, você vai usar o botão gerar pedido, tá? Que ele vai transformar esse orçamento em um pedido aqui na tela. Então vamos fazer isso, vamos gerar pedido desse orçamento. Gerar pedido? Sim.
gerou pedido, ele já abriu uma tela aqui para mim diferente, que é o NF saída, que já é o pedido na tela. Eu vou fechar e vou fechar. Ele já sumiu aqui da tela, porque ele não está mais aberto, né? Ele já é um orçamento que foi para o status gerado NF. Ele mudou esse campo aqui para gerado NF. E aqui você já consegue ver que tem o fechado. Então, se eu clicar aqui nesse em aberto que está aqui e fechar, ele vai primeiro pedir uma situação. A situação poderia ser reprovado. Não tem aqui reprovado, vou cadastrar. 3 pontinhos, reprovado. E vou colocar essa situação aqui, reprovado. Tá? E vou fechar. Ok, simplesmente está fechado, não deu sequência nenhuma. Tá? Morreu por aqui. Beleza? Então, se eu voltar aqui, se eu ir aqui, na verdade, na NF saída, eu já consigo visualizar que tem um registro diferente aqui, um registro novo. Tá? Que é referente àquele orçamento. Como é que eu sei que ele é referente àquele orçamento? Eu posso clicar com o botão direito, rastreabilidade. E aqui eu consigo ver que é referente ao orçamento de número 2 e foi feito pelo usuário demo. Tá? Outra forma de ver isso seria eu abrir aqui na tela o item, o pedido, e aqui, ó, demais dados, eu tenho um complemento e aqui fala que é referente ao orçamento 2. Pois bem, deixa eu ver se aqui ele vai funcionar agrupar itens. Aqui está funcionando. Agrupar itens. Também não está funcionando. Eu acho que é uma coisa da minha máquina aqui, que é uma base teste, deve ter alguma coisa com problema aqui. Mas de vocês aí provavelmente vai funcionar. Bom, por hoje é só. Nas próximas aulas iremos abordar outras telas, como a própria tela de NF saída, que a gente já viu um pouquinho aqui. Tá? Um abraço e até a próxima aula.